Um dos problemas mais recorrentes que muitas pessoas têm, inclusive eu também, é as dores de cabeça, né? Tem muita gente que tem dor de cabeça, toma remédio, não passa. E para falar um pouco mais sobre isso, a gente vai conversar com a doutora Rafaela Vasconcelos. Ela é médica neurologista. Doutora Rafaela, essa é uma das reclamações que muitas pessoas têm, né, com relação às dores de cabeça. E estão relacionadas a diversos fatores. Na sua opinião aí, né, e na sua visão como mestre estudou para isso, quais são os principais desencadeadores da dor de cabeça? Por que dói tanto a cabeça? Bom dia, doutora. Muito obrigada pelo convite. Basicamente, né, o que dói na cabeça não é o cérebro, né? O cérebro não tem receptores para dor. Vão ser outras estruturas da cabeça que têm esses receptores, né? Então, basicamente, a pele, o músculo, né, os vasos, as artérias, as veias. Tem uma membrana que recobre o cérebro, chamada dura mater. Os olhos, ouvidos, os seios da face, que dão a dor da sinusite, né? Quando acontece alguma lesão nessas estruturas, a gente vai ter a dor de cabeça, né? Uma inflamação, uma distensão, um trauma. É o que dói, o que causa a dor de cabeça, a cefaleia, que a gente chama. Doutora, bom dia, um prazer recebê-la aqui na Top. Lembrando o pessoal que está em casa que pode participar, você que tem dor de cabeça, que conhece alguém que tem, certamente se você não tem, conhece alguém que tem, né? É verdade, você está com dor de cabeça também, né? Pode mandar o recado aqui pra gente pelo WhatsApp da Top, o 14998821013, que a doutora responde. E doutora, é possível saber, por conta do tipo de dor de cabeça, o que está acontecendo, o que está ocorrendo com a pessoa? Pode sim, tem algumas características que são típicas de certas dores de cabeça que a gente vai ter um diagnóstico mais provável, né? A enxaqueca é a mais comum, uma dor de cabeça que a gente tem bastante conhecimento, vão ter as características típicas para a gente dar o diagnóstico de enxaqueca, né? É uma dor prolongada, né? Uma dor que pode durar de 4 horas até 3 dias, né? A pessoa vai ter dores recorrentes, uma dor muito forte. Geralmente vai acometer um lado só da cabeça, né? É uma dor mais pulsátil, a sensação de pulsação, né? Mas não é obrigatório, a pessoa às vezes tem outros tipos de dores também. Vai ter uma piora com o esforço físico, né? A dor, ela pode estar acompanhada aí dos sintomas mais comuns pra gente, que é a náusea, né? O enjoo, a sensibilidade à luz, ao barulho. Essa vai ser basicamente a enxaqueca. Tem as outras dores, né? A cefaleia tensional, que é uma dor bem comum também. Ela é um pouco diferente da enxaqueca porque ela é mais branda, ela é mais moderada, né? E ela vai ter a característica mais da pressão, não é tão pulsátil. Pode acometer mais de uma região na cabeça, às vezes a cabeça inteira também. E ela não vai ter aquelas características da enxaqueca, da náusea, sensibilidade à luz, ao barulho. Tem as dores, né, da sinusite, é uma dor bem comum, o pessoal às vezes confunde também. É uma dor mais na fronte, né, na testa, pode acometer as maçãs do rosto, né, os maxilares. E vai piorar bastante quando a pessoa baixa a cabeça. E tem os sintomas nasais junto, a congestão nasal, né. E tem a dor mais preocupante, que é aquela dor que vem mais súbita, que vai ser a pior dor da vida da pessoa e acometer a pessoa com outros sintomas junto. Tontura, acometimento da fala, alteração da força motora. E aí a gente pensa mais em uma coisa grave, né? Em AVC, em hemorragia dentro da cabeça. Então, algumas características que falam pra gente o lado que a gente pensa no diagnóstico, né? Pois é, doutora. E tem gente que nunca teve dor de cabeça, né? A gente conversa com umas pessoas, ou muito raramente tem, né? Já outras têm essas dores aí constantes. Quais são os limites e os cuidados que se deve ter nesse sentido? Quando a dor de cabeça não cessa, a gente vai falar um pouquinho mais sobre enxaqueca, que é uma das dores que, né, muitas pessoas comentam também. Mas quando essa dor de cabeça não cessa, é um sinal de algo está errado? E quando é hora de procurar um médico? Assim, você falou que algumas pessoas nunca tiveram, mas os dados estatísticos falam que 99% das pessoas vão ter dor de cabeça ao longo da vida. Uma hora ou outra, uma dorzinha, pode ser mais fraca, mais forte, mas você vai ter alguma dor durante sua vida, né? E essas dores vão ser basicamente entre um indivíduo e outro. A diferença é na constituição da pessoa, né? Então, algumas pessoas têm uma maior propensão a ter dor por uma herança genética, né? Alterações relacionadas a algumas substâncias químicas, a serotonina, magnésio, e vão ter uma maior sensibilidade, uma resposta exacerbada à dor. Quando a dor não cessa mesmo, é uma dor preocupante para a gente, mas tem como tratar, né? Essa dor que não cessa, ela tem que buscar o tratamento,
né? E vai falar pra gente que é uma dor mais preocupante, né? Doutora, aproveitar, a gente vai falar sobre enxaqueca, como o Eduardo já disse, até aproveitar aqui a pergunta que a Neide Oliveira fez, participando pelo WhatsApp da Top. Ela sofre de enxaqueca praticamente todos os dias, sofre muito. Tem tratamento? Tem sim. A enxaqueca vai ser uma dor que a gente vai abordar na hora da dor, vai ter as medicações analgésicas, né? O anti-inflamatório, que é o principal tratamento que a gente usa, e você vai atuar na hora da dor, mas quando ela é recorrente, a gente dá preferência ao tratamento de prevenção, né? De profilaxia, que a gente fala. Então, algumas substâncias específicas que a gente usa por um tratamento prolongado, pelo menos 6 meses para tratar, né? E a gente consegue prevenir essas dores, evitar que a pessoa tenha as dores recorrentes. Se tiver uma dorzinha ou outra, aí a gente usa a medicação na hora da dor. Muito bem. Doutora, o estresse também é um fator que desencadeia muita dor de cabeça, né? E nesse sentido, como é que são os cuidados e o tratamento? O estresse é um dos principais fatores, mas é a questão mais difícil, né? Todo mundo hoje em dia anda estressado, né? Verdade. E o estresse é um fator externo, né? O estresse chega até a gente, então tem a maneira como a gente lida com o estresse, né? Você vai ter que buscar alternativas aí para relaxar, né, para aliviar essa tensão. Então, técnicas de relaxamento, hoje em dia tem acupuntura, né, algumas coisas relacionadas a psicoterapia, né, já tem algumas terapias, né, com psicólogo para a parte comportamental que ajudam nessa questão do estresse. Buscar atividade física, que é um fator importante, que ajuda a aliviar a tensão, a ansiedade. Em alguns casos, também tratar essa ansiedade, né? Que a pessoa é muito ansiosa e por isso ela sofre mais com o estresse, ela não consegue lidar com isso. Né? Doutora, uma outra pergunta aqui, a Carmen de Bauru também participando, você pode mandar sua pergunta pelo WhatsApp da Top, o 14998821013, a gente passa aqui para a doutora. A Carmen, ela tem uma pessoa em casa que tem dor de cabeça muito forte, mas não são todos os dias. Às vezes tem, às vezes não tem. Isso é normal, é estranho, claro que tem que procurar um médico, mas é normal algo desse tipo acontecer? São as dores crônicas, né? As cefaleias crônicas. Pode ser uma enxaqueca, pode ser uma cefaleia tensional, mas tem que ver as características, né? Seria bom buscar um profissional, um neurologista, para contar mais características dessa dor, como é que essa dor vem, como a gente falou lá no começo, né? Características específicas da dor, para a gente encaixar em algum diagnóstico, ou até ver se essa dor está sendo causada por uma outra doença, né? Que tem doenças que causam dor de cabeça também. É uma doença por trás disso, que aí fazendo o diagnóstico, corrigindo a doença, né? Tratando a doença, a gente para a dor de cabeça, mas seria bom procurar um neurologista, sim, com certeza. Não precisa sofrer, né, gente? Não, ninguém deve sofrer, né? E doutora, também a questão das noites de sono, né? Nós aqui que dormimos tarde, acordamos cedo, chegamos aqui, a minha cabeça meio inchada. É importantíssimo uma noite de sono, né? Isso reflete muito, não só na questão de dor de cabeça, como o rendimento da pessoa no dia seguinte também, né? Sim, o sono está interligado com tudo da nossa vida, né? Então, o que você faz durante o dia interfere na sua noite de sono, e como a sua noite de sono você reflete isso no dia a dia, né? Se você não dorme bem, acorda cansado no dia seguinte, né? O sono, ele tem o papel também de relaxar o indivíduo, ajudar a aliviar a tensão e estresse do dia a dia. O indivíduo acorda melhor e tem uma resposta melhor à dor. Durante o sono, os mecanismos, né, relacionados à dor são ativados, você vai ter uma modulação da dor, uma alteração de como você reage à dor também. Então, noite de sono é super importante. E doutora, às vezes as pessoas têm as dores recorrentes e acabam recorrendo aos analgésicos que são vendidos nas farmácias. O uso constante desses medicamentos, ele é indicado ou não? Bom, o analgésico é usado na hora da dor, né? Mas esse uso contínuo, ele acaba sendo um malefício para a pessoa, né? Obrigatório que a pessoa procure um neurologista para indicar um uso correto, né? O neurologista vai poder falar para a pessoa, olha, quantas vezes está normal ou não o uso. E o uso crônico, recorrente de analgésico, o abuso de analgésico, tem uma dor de cabeça que é causada por isso. Na verdade, é uma modificação da dor de cabeça, ela piora por isso. Então, acaba que você vai prejudicar, né, seu próprio organismo fazendo abuso dessas substâncias. Então, a gente recomenda que não use em abuso e procure um neurologista.
A senhora comentou no início da nossa conversa a questão do AVC, que é aquela dor de cabeça que ela é repentina. Ela é diferente dos outros tipos de dor de cabeça. E essa é bastante preocupante. Todas são, né? Mas essa é preocupante e pode levar a casos mais sérios da saúde. Sim, o AVC hemorrágico, ou mesmo o AVC isquêmico, pode dar dor de cabeça, mas basicamente o hemorrágico que dá essa dor explosiva, muito forte, a pior dor da vida que a pessoa já experimentou, né? E basicamente ela tem alguns sintomas envolvidos, né? Alteração visual, alteração da fala, perda de força, confusão mental, pode ter vômito, tontura, esses componentes que vão chamar mais a atenção da gente também. Essa dor, então, explosiva é uma dor que chama atenção. A pessoa nunca experimentou isso, ela precisa ficar atenta. Se essa dor também começa a ser recorrente e não trata com medicação, né, não está resolvendo com medicação, a gente também fica de olho se não tem alguma outra coisa por trás. Outras dores que também chamam atenção são dores que surgem numa idade mais avançada da vida, né? As dores de cabeça geralmente acometem pessoas mais jovens, né? Os idosos com dores de cabeça a gente se preocupa também. Doutora, o Nelson aqui participando pelo WhatsApp da Top, repetindo o número 14 998821013, você pode mandar sua pergunta. O Nelson só não mandou a cidade, mas está valendo. Obrigado pela participação, Nelson. Ele tem uma curiosidade, uma dúvida, se ingerir chocolate, claro que em excesso, causa dor de cabeça, e eu aproveito já aqui a pergunta do Nelson para perguntar quais alimentos que podem provocar dor de cabeça, que devem ser evitados porque tem dor de cabeça contínua, e quais alimentos que porventura que são utilizados que possam diminuir as dores de cabeça, se é que tem algum desses alimentos. Os alimentos eles são muito relacionados à enxaqueca, né? Os alimentos em geral, né? Gordurosos, com excesso de açúcar, os alimentos embutidos, industrializados, esses alimentos fazem mal, sim, e desencadeiam enxaqueca, são fatores desencadeantes que a gente fala, né? Às vezes frutas cítricas, né? Algumas pessoas têm enxaqueca desencadeada por falta de cafeína, ou às vezes até o excesso de cafeína, né? Mas principalmente aqueles alimentos ruins, né? Todo mundo sabe o que pode ou não comer, né? O que é considerado alimentação saudável. Então, quando a gente abusa aí do que é gorduroso, do que tem muito sal, muito açúcar, né? Dos embutidos, alimentos industrializados, a gente pode ter mais enxaqueca, sim. Doutor, e aquela dor de cabeça do dia seguinte, a senhora vai entender, e quem está em casa também vai entender. A pessoa dá aquela abusada, né, na bebida alcoólica, numa festa, no dia seguinte aquela acorda com a ressaca. Isso é em função, obviamente, do consumo de álcool. Tem como curar isso, né? Existe algum recadinho, algum segredinho com relação a isso? O segredo maior é não abusar do álcool. É verdade, né? Algumas pessoas conseguem evitar essa dor de cabeça tomando água, né? Entre uma dose ou outra, né? Porque o que causa a dor de cabeça é a desidratação. Então, a desidratação causada pelo álcool é o que vai dar essa ressaca do dia seguinte. Então, no dia seguinte, acorde, se hidrate bem, né? Se você abusou, e tome um analgésico, né? Não fique passando dor. Um dos segredos de tratar a dor de cabeça é tomar o remédio assim que a dor começa, porque a dor tem a tendência a ser mais fraca no começo. E você deixa ela perpetuar, ela vai se tornando mais forte, você vai ter que usar um remédio muito mais forte ou apelar para o pronto-socorro, né? E doutora, estilo de vida, você citou aí, por exemplo, o estresse, né, que é um problema que acaba desencadeando dor de cabeça. Atividades físicas, elas estão relacionadas a dores de cabeça ou não? No momento da dor de cabeça, se for uma enxaqueca, vai piorar, né, essa dor de cabeça. Mas o que a gente fala é a promoção da atividade física mesmo. Se a pessoa tiver um estilo de vida saudável, fazer a atividade física regular, né, pelo menos 3 vezes aí por semana, ela vai conseguir prevenir a maioria das dores de cabeça, né, porque a atividade física regular, ela tem uma linha, né, de controle da dor, né, ela modifica, né, as substâncias cerebrais e acaba ajudando na regulação da dor, e ela vai aliviar o estresse, né, aliviar a tensão, a pessoa vai ter uma vida mais saudável, uma vida mais tranquila, e vai evitar aí os desencadeadores tanto da enxaqueca quanto da cefaleia tensional, que são bem comuns.
Tá certo, não pode ter. A senhora deu um recado muito importante mesmo no que diz respeito à dor, né? Não ficar com dor, né? E a dor tem aquela coisa, uns sentem mais ou sentem menos, né? É difícil quantificar isso. Então, para procurar sempre um médico. É muito importante isso. Eu sei porque eu tenho dor de cabeça e eu sou um dos. Aliás, enxaqueca, existe essa mística, dá mais em mulher do que homem ou não? Porque eu tenho enxaqueca, não sempre, mas em alguns momentos dá aquela dorzona brava mesmo, viu, doutora? Sim, de 3 a 4 mulheres para cada homem, é bem mais em mulher, né? E também tem o fator hormonal, né? O hormônio, algumas mulheres têm mais enxaqueca no período menstrual, interfere sim a questão hormonal. O recadinho que a senhora deixa para os ouvintes com relação à dor de cabeça, qual seria, doutora? Bom, já que todo mundo vai experimentar, quase todo mundo, né, 99%, não vamos generalizar, mas quase todo mundo vai experimentar uma dor de cabeça ao longo da vida, né, não precisa sofrer com isso, né, tem tratamento, dá pra gente evitar também, né, então procurar um neurologista para te orientar melhor e buscar uma vida saudável. Quanto mais saudável a tua vida, menor a chance de você ter algum tipo de dor de cabeça ou ter as dores recorrentes, né? Vai ajudar na prevenção das suas dores. Então, durma bem, tenha uma alimentação mais saudável possível, faça exercício físico regular e tente evitar o estresse, né? Medidas para aliviar a sua tensão e que esse estresse não tenha um impacto negativo no seu dia a dia. Muito bem. Doutora, obrigado, viu? A gente costuma sempre trazer profissionais da área de saúde. É um pouco complicado, porque eles têm uma rotina que não é fácil, não. É uma combinação pelo WhatsApp, aqui pelo e-mail. Vamos tirar uma dúvida. Sim. A senhora sofre de dor de cabeça? Você sofre? Sim, então faz parte dos 99%. Tem razão, né? Faz parte. Você também? De vez em quando. Ai. De vez em quando. O Daniel nem tanto, mas eu sou o rei da dor de cabeça. De viu? vez em quando ataca. Mas o meu caso é muito específico porque eu sou notívago, gosto de dormir muito tarde e acordo muito cedo. Aí, minha filha, não tem quem aguente mesmo. Tá não fazendo tem errado. Tá totalmente errado. Doutora, obrigado, viu, por atender a gente, tá Obrigado certo? a vocês, gente. Sucesso na sua caminhada aí, continue dando bons conselhos para as pessoas. Alertar, a senhora alerta, né? Agora, aí cabe de cada um fazer o que tiver que ser feito. Mais uma vez, muito obrigado, viu, doutora? Obrigada a vocês, gente. Tchau, tchau.